Olá, pessoal! Hoje é o Dia dos Pais, por isso, hoje eu quero falar a respeito não do nosso pai físico ou biológico, mas eu quero falar do nosso pai espiritual, que é o nosso único e soberano Deus. Ele é nosso pai. A ele nós devemos dar o devido valor, coisa que hoje no mundo está faltando, porque a maioria da humanidade, infelizmente, está agindo em relação a Deus, que é o nosso Pai, de forma errada, porque muitos hoje estão ignorando a Deus, estão agindo com indiferença, com rejeição, estão se tornando mais amigas dos prazeres do que de Deus, que é nosso Pai. Então, não é dado o devido valor a Deus como nosso Pai. Muitas pessoas são ingratas para com Ele. Muitas pessoas blasfemam o nome dEle. Muitas pessoas reclamam, murmuram, criticam. Enfim, muitas pessoas se desviaram de Deus, que é nosso Pai. Por isso a humanidade sofre graves e más consequências por causa disso. Porque quanto mais a humanidade se afasta de Deus, mais coisas vão acontecendo que vão afligindo a humanidade. Porque as atitudes que a humanidade toma e pratica contra Deus leva a esse resultado. E isso é mal. Não é algo que deva ser estimulado, encorajado ou incentivado. Pelo contrário, tem que ser repreendido esse negócio aí. Então, hoje, a humanidade, infelizmente, perdeu a sua ligação com o Pai. Não há intimidade da humanidade com Deus, não há comunhão. As pessoas não querem saber de Deus hoje em dia mais. Muitos se tornaram ateus também por causa disso. Então, dá para se ver, dá para se notar que a humanidade se desviou daquele que é o seu Pai, o seu Criador. Se desviou daquele que lhe dá vida, respiração e tudo mais. Então, isso pode ser consertado? Pode. Isso pode mudar? Pode. Como isso pode mudar? Quando a humanidade, de forma geral, se conscientizar. Quando a humanidade, de forma geral, começar a se ligar novamente em Deus. Se reconciliar com Deus, que é seu Pai, o Criador. Hoje, a maioria das pessoas estão fora de Deus. Não o procuram mais. Não querem saber dele. Não vivem a vida dele. Não vivem sob a disciplina dele, que visa o aperfeiçoamento de seus filhos, que hoje são, todas as pessoas que são vivas hoje no século XXI, são filhos de Deus. Muitos não sabem disso, ou não reconhecem. Mas essa é a verdade. Então, a humanidade deve tudo a Deus. Deve agradecer, deve louvar, deve adorar, deve exaltar a Ele, deve dar a Ele a glória devida ao seu nome. Então, a humanidade deveria reconhecer a paternidade de Deus sobre as suas vidas e agir para com Ele como filhos obedientes, sinceros, irrepreensíveis. Filhos que poderiam dar a Ele uma alegria, uma satisfação, quando os filhos que somos nós pudéssemos olhar para Ele e agirmos da mesma forma perfeita como Ele é. Então, isso é bom demais. Isso é que traz bons resultados para aqueles que reconhecem que são filhos de Deus e que Deus é o seu único Pai. Então, nós devemos celebrar esse dia. Todos os dias devemos celebrar o fato de Deus ser nosso Pai, comemorar, se alegrar com Ele, para que Ele possa ter conosco uma relação íntima de pai para com os filhos que somos nós. Então eu vou ler aqui alguns
textos que falam a respeito dessa questão para se provar de forma definitiva que Deus é nosso Pai, sim. E nós devemos dar o devido valor a Ele. Então, o primeiro texto que eu vou ler aqui está na Epístola de Paulo aos Efésios. Está escrito assim, ó. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, só há um Deus e Pai. É a esse único Deus e Pai que a humanidade inteira tem que dar devido valor. E esse único Deus e Pai, ele é sobre todos. De forma que não existe discriminação de ninguém. Ele não faz acepção de pessoas com respeito a ser o Pai de todos. Ele age por meio de todos. De todas as pessoas que estão vivas hoje, Deus age assim. Deus, nosso Pai, age por meio de todos, sim. É verdade, está escrito. E está em todos. Ele, que é nosso Pai, está em todos. Porque Ele nos criou como a sua imagem e semelhança. Nós somos parte dele, sim. Nós temos uma ligação com Ele. Um elo de ligação com Ele, sim. Porque Ele é nosso Pai. A humanidade deve reconhecer isso hoje e agradecer a Ele todos os dias, porque Ele, como nosso Pai, envia o sol sobre justos e injustos. Ele, como nosso Pai, envia chuvas sobre justos e injustos. Porque todas essas pessoas são filhos dele, são criação dele. As pessoas foram criadas por Ele, sim. Então, essas pessoas que têm a Deus como Pai devem honrar a Ele. É isso que se deve fazer. De nós para com Deus. Deve existir essa honradez para com Ele. Então nós devemos fazer isso. O próximo texto que eu vou ler aqui está no livro do profeta Isaías. Deixa eu achar aqui rapidinho. Isaías, capítulo 64. Já escreve assim, ó. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai. Então, ele está reconhecendo, Isaías está reconhecendo que o Senhor, Deus, é o nosso Pai. Porque está escrito aqui, ó. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai. Ele diz no plural, Tu és nosso Pai. Ele é o Pai de todos. Todos estão reconhecendo, ou deveriam reconhecer, que Deus é o nosso Pai, sim. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai. Nós somos o barro e Tu o nosso oleiro. Então, Deus é que nos criou. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Ele nos deu essa vida. Ele criou nosso corpo de forma orgânica, como temos hoje. Perfeito, incomparável. Essa é a criação perfeita de Deus. Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro e Tu o nosso oleiro. E todos nós, obras das Tuas mãos. Todas as pessoas que estão vivas hoje são obras da mão de Deus. Ou seja, são obras do nosso único Pai. Tanto você como eu devemos reconhecer isso hoje e dar a Deus, que é o nosso Pai, a devida honra e glória ao seu nome. Porque Ele nos criou. Nós somos obras das mãos dele. Então, é necessário que entendamos isso. É necessário que possamos estar conscientizados disso, para que assim possamos viver com Deus, nosso Pai. Para que Ele nos ensine, nos discipline, nos corrija, possa nos exortar, possa nos admoestar dia após dia, para sermos pessoas irrepreensíveis, como Ele quer que sejamos. Então, o próximo texto que eu vou ler aqui está também aqui no livro de Isaías, do profeta Isaías, capítulo 63, versículo... eu vou ler aqui o versículo.
Então está escrito assim, ó. Mas tu és nosso pai, ainda que Abraão não nos conhece, e Israel não nos reconhece. Tu, ó Senhor, és nosso pai. Nosso Redentor é o teu nome desde a antiguidade. Então, o povo estava reconhecendo que Deus é nosso pai. Hoje, a maioria das pessoas hoje no mundo, em todos os países, deve reconhecer da mesma forma, que Deus é nosso pai. Mas tu és nosso pai, ainda que Abraão não nos conhece e Israel não nos reconheça, não nos reconhece. Tu, Senhor, és o nosso pai. Nós devemos entender que Deus é nosso pai. Essa compreensão tem que nos levar a agir como filhos dele. Porque se nós agirmos como filhos dele, ele vai agir como nosso pai em nosso favor. Tudo que ele fizer vai ser em nosso favor, com o objetivo de que sejamos perfeitos como ele é. Mas tu, ó Senhor, és nosso Pai. Nosso Redentor é o teu nome. O nome dele é o nosso Redentor. Então, ele é o nosso Redentor. Ele é que nos redime. Ele é que tem essa ação eficaz de nos redimir os seus filhos. Vamos reconhecer isso, vamos viver dessa forma. Redimidos por ele. Ele quer nos redimir. Ele quer nos reconciliar com ele. Agora, essa ação de se reconciliar com Deus tem que partir da humanidade hoje, da maioria da humanidade, que infelizmente se desviou de Deus, se desviou do seu único Pai, verdadeiro, eterno, perfeito. Então, é preciso, novamente, se religar com Deus, através de Cristo Jesus. Ele, porque o Senhor Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Então, nós temos essa oportunidade de nos redimirmos ao nosso Redentor, que é o nome do nosso Pai. Então, agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está aqui no livro do profeta Malaquias. Deixa eu achar aqui o texto rapidinho. Livro do profeta Malaquias, capítulo 1. Está escrito assim, ó. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Então Deus está dizendo, se eu sou pai, e na verdade ele é o seu e o meu pai, se eu sou pai, onde está a minha honra? Qual honra hoje nós, como filhos do Pai, temos dado a Ele? Será que temos honrado a Ele de forma que Ele fique satisfeito? Ou será que não estamos honrando a Ele e assim Ele fica insatisfeito conosco? Porque nós deveríamos dar honra ao nosso Pai, honrar a Ele sempre. Isso deveria acontecer da sua parte, da minha parte também. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Ele está perguntando. E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Então, onde está o nosso respeito para Deus, que é nosso Pai? Onde está o respeito? Onde está a nossa honra para com Ele? Será que temos falhado nisso? Com certeza a humanidade, ou melhor, a maioria da humanidade tem falhado nisso. Porque a não reconhecer a paternidade de Deus, isso já mostra que você não está honrando a Deus, você não está respeitando o seu Pai, que é Deus. Então nós devemos nos conscientizar de que o que Ele quer de nós é que nós possamos o honrar, o respeitar, porque Ele é o nosso único Pai. Então, Ele vai cuidar de você e de mim sempre. Ele vai nos amparar, Ele vai nos curar, Ele vai falar as palavras certas para nos dar ânimo, para prosseguirmos. Ele nos levanta quando estamos abatidos, Ele nos cura, Ele nos guia. Ele é o melhor Pai que possamos ter, não existe outro. Não existe outro mesmo. Então, a esse único Pai nós devemos honrar, nós devemos respeitar por toda a nossa vida.
Temos que obedecer a Ele. Temos que ser filhos obedientes para com o nosso Deus e Pai. Então agora eu vou ler o próximo texto aqui. Está no livro, está aqui no Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 23. Deixa eu achar aqui. Aqui achei. Então, nesse texto aqui, é o próprio Senhor Jesus que vai falar a respeito disso. Então está escrito assim o texto, ó. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai. O Senhor Jesus está falando. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai. Então, nós não podemos... Ele está falando aqui não em sentido biológico, mas ele está falando aqui em sentido espiritual. Em sentido espiritual, nós não podemos chamar ninguém de Pai. Porque só Deus, que é Espírito, é nosso Pai. Ele é o único a quem nós devemos reconhecer e dar o devido valor. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Só um é nosso Pai. Não existe mais outro. Em sentido espiritual, não existe mais outro Pai a quem possamos chamar de Pai. Somente a Deus podemos chamar de Pai. Essa é a forma correta com a qual devemos nos conscientizar, para reconhecermos e chamarmos a Deus de Pai, porque Ele nos criou. Somos obras dele, como já li aqui. Então, nós devemos reconhecer isso. O nosso corpo, alma e espírito foram criados por Ele. O nosso corpo, alma e espírito sabe que Ele é o nosso Pai. Agora, tem que haver de nossa parte esse reconhecimento perfeito. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Então, aquele que está nos céus, no seu trono, reinando soberano, Ele é o nosso Pai. O nosso Pai nos fez promessas. Para herdarmos essas promessas, temos que reconhecer Ele como Pai. Temos que nos reconciliar com Ele. Temos que viver com o nosso coração inteiro para Ele. Em integridade, interesse e coração. Esse tem que ser o nosso papel. Nós devemos fazer isso. Então, isso é muito importante, reconhecer isso aí. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Então, pessoal, nós devemos agir para com Deus da forma certa. Não podemos ser órfãos de Pai vivo, que é o nosso Deus. Não se faça órfão por conta própria, deliberadamente. Não haja como se você não fosse um filho do Criador. Você é. Essa paternidade existe de Deus para com você. Agora, nós temos que agir de forma que sejamos como filhos dele mesmo. Então isso tem que acontecer de nossa parte. Agora eu vou ler aqui o último texto, que também está aqui no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Capítulo 5, versículo... achei aqui. Capítulo 5 já escrito assim, ó. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, pessoal, nós que temos a Deus como Pai, temos que ser perfeitos como Ele é. Ele é o nosso Pai Celeste. Incomparável, perfeito, soberano, enfim. Nós devemos ser perfeitos como Ele é. Em toda a nossa prática, em tudo aquilo que possamos pensar, falar e agir, temos que agir com a perfeição para que sejamos perfeitos como Ele é. Esse é o nosso papel como filhos dele. O filho tem que ser exemplo do pai, na prática, no trato de uns com os outros. Porque convivemos com muitas pessoas, mas se no relacionamento entre as pessoas nós conseguirmos ser perfeitos como nosso Pai Celeste é, então a nossa convivência humana vai ser perfeita também. Então, é isso que nós devemos entender a respeito de Deus, que é nosso Pai. Então, pessoal, essa é a perfeição que nós devemos
ter uns com os outros, para que assim sejamos perfeitos como é o nosso Pai Celeste. Essa é a verdade. E nesse dia, que é o Dia dos Pais, nós devemos nos lembrar do nosso único e verdadeiro Pai, que é Deus. Porque até o nosso pai biológico foi criado por Deus, assim como nós também fomos. Então, tanto o nosso pai biológico como nós que somos filhos, devemos todos juntos, de forma unânime, honrar ao nosso Pai que é Deus. Devemos dar a Ele a glória devida ao seu nome, devemos respeitá-lo, devemos amar a Ele acima de todas as coisas. Esse é o nosso objetivo. Fazer isso de nossa parte é algo que nos conforta, que compensa, que nos dá a certeza e a convicção de que Deus está conosco. Nós mantemos comunhão com Ele dessa forma. Então, eu espero que essa palavra possa ser útil nesse dia. Porque nós, como filhos de Deus, devemos ser perfeitos como Ele é. Essa é a melhor palavra que tem que ser praticada por nós hoje. Então, eu espero que isso aconteça conosco. Em nome do Senhor Jesus. Amém.